Vamos trabalhar. Joga duro, hein? Já tá na área. Conhece essa música aí? A música aí é top, né? Você é delegado de qual estado? Distrito Federal, Unidade Federativa DF, né? Distrito Federal. Essa música é legal, ó. Você não pode desistir. Não é isso? Se Deus está com você, quer jogar duro com você, se você desiste, você tem que jogar duro também. Asa Sul, não lembro. Me viu lá? E não foi falar comigo? Lutando para passar no concurso. Você é um lutador, mas perceba bem, ninguém ainda reconheceu isso. Aí, né, a música, né, essa música dá para fazer um paralelo. Não é isso? Ninguém ainda não reconheceu, mas Deus reconhece que você está lutando. Joguei duro agora fazendo um paralelo? Bacana, né? Joguei muito duro. É legal, né? Essa música aqui eu sempre ouço essa música. É a mamãe, né? Mamãe, ela... E aí, você tá ouvindo aquela música? Eu falei, tô, mãe. Ela joga muito duro, né? Minha mãe eu gosto dessa música aí. Perceba bem então, né? Perceba. Sabe que o PCDS vai sair o concurso para os cargos novos? A gente vai ter que verificar. Segura as mensagens, né? Bomba aí nos corações para a gente começar aqui. Perceba bem, Bezanotti, né? @Bezanotti. Pessoal, está jogando muito duro no constitucional o professor Bruno, hein? Bruno tá jogando muito duro no constitucional. Falando lá uns esquema maneiro,
Tem que ver lá, joga duro, né? Tratando lá do controle difuso, de constitucionalidade, veja o controle difuso com toda a permissão, Bruno. Veja que ele incide, né? No caso concreto, é um controle incidenter tanto, não é isso? É um controle que analisa o caso concreto, né? Veja que um juiz ele pode realizar um controle difuso de constitucionalidade, né? Não, Brunão? Olha aí que eu tô jogando duro, hein? Eu tô aprendendo lá na aula dele lá. Perceba bem, ele pode entender que a norma é inconstitucional e deixar de aplicar a lei. Foi o que aconteceu, né, com o juiz, agora que eu não lembro o nome, lá na República Nova, República Velha, melhor dizendo. Veja bem, é quando eu começo a tratar do crime de hermenêutica, né, lá no crime de hermenêutica. Perceba bem, controle de constitucionalidade, jogou duro, controle de constitucionalidade. O crime de hermenêutica, veja que um determinado juiz, né, lá do estado do Rio Grande do Sul, ele entendeu por não aplicar a lei e ele foi acusado aí de prevaricação à época, sim. E veja que no julgado, né, o Rui Barbosa lançou mão do seguinte argumento: estaria o juiz agora praticando um crime de hermenêutica, ou seja, por ter uma interpretação diferente, por entender que a norma era inconstitucional e não ter aplicado. E ele fala, será que estaríamos aí, então, instituindo no Brasil um crime de hermenêutica? Ele manda, né? Ele conseguiu a absolvição desse juiz e veja, e aí você tem, né, o nascimento, com todo respeito, lá do controle difuso de constitucionalidade. Aí, Bruno, aqui eu falo em relação ao ordenamento jurídico pátrio, né? Graças a você, o tema de crime de hermenêutica estará na nova edição da obra. Aí, ó, ele pesquisou lá. Eu falei, Bruno, fala do crime de hermenêutica. Rui Barbosa jogando duro. Muito bacana, né? Legal, bacana. Se cair lá, só vai acertar quem lê o livro do Bruno, né? E é bacana, né? A gente trabalhou aí. Bacana. Vem comigo agora, deixa eu sair do constitucional. O constitucional é com o Bruno, né? Deixa eu jogar duro aqui na órbita penal, processual penal, né? Que eu gosto. E esse constitucional vai ficar com o Bruno aí, que lá ele joga muito duro no controle de constitucionalidade. O Bruno tem um livro de controle de constitucionalidade que acabou de ser lançado agora, né? Falou até que ia mandar um presente para o Zuc. Mas perceba bem que ainda não chegou, né? Eu não sei, eu estou até cobrando ele aqui na live, né? Cadê o meu livro? Né? É lançado em junho, ainda não mandou. Ele vai mandar um autógrafo, vai mandar um presente lá pro Zuc. Bacana, para eu poder publicar, né? Alô, Bruno, tô apertando, hein? Manda meu livro, irmão. Controle de constitucionalidade. A Juspod já mandou. Olha aí, já puxou a orelha. A Juspod já mandou, né? Vou guardar aqui a Juspod. Chegar aqui o livro aqui em casa. Beleza? Legal. Pessoal, então, olha só, situação flagrancial, né? Situação flagrancial, né? Flagrante, não é isso? Flagrante é o que está ardendo, né? O que está acontecendo. Perceba bem. Quando eu falo de flagrante, é bom sempre a gente analisar os tipos, né? Espécies de flagrante. Veja que eu tenho um flagrante chamado de flagrante preparado, né? Flagrante preparado, também chamado de flagrante provocado, não é isso? Crime ou delito de ensaio, não é isso? Delito de experiência ou delito praticado por obra do agente provocador. Perceba bem, eu estou falando do flagrante preparado, não é isso? Veja que o agente ele é um mero protagonista, né? Você tem aí, por exemplo, a aplicabilidade da súmula 145 lá do STF, não é isso? A polícia prepara todo aquele cenário, né? E o agente ele é um mero protagonista. Veja que a ação do agente ela é provocada. E aí você tem o que eu chamo de flagrante preparado. Flagrante preparado, perceba bem, tem uma roupagem da ilegalidade. Legal? Flagrante preparado, se tem uma roupagem da ilegalidade, perceba bem, ele desafia o relaxamento da prisão, não é isso? Então, uma prisão aí com uma roupagem de flagrante preparado, veja, essa prisão deve ser relaxada. Deve ser relaxada por quê? Porque é uma prisão ilegal, né? É uma prisão ilegal. Bacana.
Eu tenho o flagrante esperado, perceba, eu tenho um flagrante esperado, né? Veja que no flagrante esperado não há uma provocação da ação por parte da polícia. Perceba bem, a polícia estava realizando uma interceptação telefônica, já estava investigando uma determinada organização, né? E veja o que aconteceu. Aí os componentes dessa organização, vamos roubar um banco tal dia? Vamos e tal. Já organizaram para roubar o banco. A polícia só aguardou, né? Então, no momento da prática delituosa, a polícia atuou. Legal? É o flagrante esperado. Perceba bem, flagrante esperado, né? Flagrante esperado é uma coisa, né? Flagrante retardado, postergado, veja que é uma outra situação. Perceba, eu estou falando do flagrante esperado. A polícia espera, né, uma ação que vai ocorrer, beleza? E na hora que essa ação está ocorrendo, a polícia dá o bote. Quando eu começo a falar de flagrante retardado, flagrante diferido, né, ou flagrante postergado, perceba bem, eu estou falando de uma outra figura, eu estou falando de uma ação que está ocorrendo, né? E a polícia deixa de atuar naquele momento para atuar posteriormente, deixa de prender em flagrante naquele momento para prender posteriormente. Beleza? Tranquilo? Você tem lá um exemplo na ação controlada, né? Ação controlada na lei de drogas, às vezes tem que ter autorização judicial para tanto. Perceba bem quando você fala de lei de drogas. Muita atenção, né? Isso, lá na lei de drogas você tem que ter uma autorização judicial. Veja agora, cai para mim, perceba bem, quando você trabalha já com flagrante forjado, alô você, flagrante forjado, alô você, flagrante forjado, perceba que quando você trabalha com flagrante forjado, uma outra espécie de flagrante, né? Veja que o flagrante forjado é aquele flagrante em que há uma atuação do agente, né, no sentido de colocar, né, uma prova, né, no sentido de incriminar a pessoa que está na condição de suspeita, né? Veja que é aquela polícia que para o veículo, coloca uma arma lá dentro e fala para o agente, né, para o suspeito: ô suspeito, e essa arma aqui, pelo amor de Deus, não foi eu que coloquei, foi você sim. Está forjando, né? Está fabricando o flagrante. Então veja que o flagrante forjado, né, antes mesmo de entrar aqui na pedra de toque, o flagrante forjado, perceba, também chamado de flagrante javado, flagrante maquinado, flagrante inexistente, flagrante úrdido, né? Então perceba, flagrante úrdido, inexistente, maquinado, artificial, fabricado, é o flagrante forjado. Legal? Flagrante forjado. Então pode aparecer na sua prova flagrante maquinado, flagrante fabricado, flagrante úrdido, flagrante artificial, flagrante inexistente. Esses nomes podem aparecer na sua prova. Fica ligado, porque você já tem aí essas informações que a gente já trabalhou. Isso aqui no Mazuki Live. Agora lancei o nome, né? Lancei o nome, agora eu não falo mais live, eu falo Zuki Live, né? Para ficar diferente. Olha, professor, vai ter a Zuki Live hoje? Aí sim, né? Então, professor, aquela live não, aquela Zuki Live. Beleza? Gostaram, né? É a Zuki Live. Bruno gostou, né? Jogou muito duro. Então, fica ligado nessas terminologias aqui do flagrante forjado, tá? Então, pode aparecer na sua prova. Flagrante forjado, beleza? Fabricado, maquinado, inexistente, artificial. Tem mais. O úrdido, beleza? Flagrante úrdido, flagrante forjado. Pode aparecer na sua prova. Fabricado, maquinado, artificial, inexistente e flagrante úrdido. Pode aparecer. Legal? Escreveu aí? Então não dá mole, né? Bacana. Eu tenho também o flagrante negativo. Quem é que lembra do flagrante negativo aí? Tem no Zuquiderno, né? Flagrante negativo, lá do artigo 304, parágrafo 1º. Uma leitura contrária ao senso do artigo 304, parágrafo 1º. Porque o artigo 304, parágrafo 1º diz o seguinte: se o delegado, né, se convencer lá
da fundada suspeita, né, de que o autor tenha praticado delito, né, isso vai lavrar o flagrante, vai recolher a prisão, né? Mas se das oitivas o delegado entender que não há um nexo de causalidade entre a conduta, né, do suspeito e o resultado, perceba bem, olha aí, será que o delegado vai recolher a prisão, o agente, o suspeito? Claro que não, né? Então veja que vai ser um flagrante, porque você tem ali, né, as formalidades de um flagrante, mas o indivíduo ele vai ser colocado em liberdade. Por quê? Por falta de provas mínimas, no sentido de figurar um contexto, né, em que o delegado possa prender em flagrante. Porque, veja, o delegado, para prender em flagrante, ele tem que se basear, né, você tem que ter um mínimo de provas. É isso? Mesmo que sejam provas indiciárias, né? As provas que sustentam a prisão em flagrante são as provas indiciárias, mas você tem que ter um lastro probatório mínimo, né? Um lastro probatório mínimo, beleza? E é legal isso, porque perceba, até a prisão em flagrante desafia, né, a existência da chamada justa causa, né? Você tem que ter um lastro probatório mínimo, né? Justa causa colocada como uma das condições de ação lá no processo penal pelo grande chefe dos chefes, né, eu diria, lá no Rio de Janeiro. Joga muito duro, o professor Afrânio da Silva Jardim, né, desenhou a justa causa como uma das condições da ação penal quando se refere a processo penal. Beleza? Desenhada lá pelo professor Afrânio. Legal, então. Eu sigo, porque... Vamos lá? Eu sigo porque... aí eu começo a falar do flagrante próprio, lá no 302, inciso 1, inciso 2, trabalha lá no flagrante próprio. Né? O cara está cometendo, o suspeito está cometendo a prática da infração, né? Veja, aí eu já vou chamar de agente, que está figurando como agente já, se ele está praticando ali, você já tem a certeza que é ele. Veja, ele está praticando ali a infração penal, né? E há uma atuação policial no momento. É um flagrante próprio, não é isso? Está praticando a infração penal, não é isso? Veja que também vai figurar flagrante próprio quando ele acaba de praticar, né? Está ali, praticou os atos executórios, acabou de matar, a polícia chegou, flagrante próprio também. Beleza? Não é isso? Tranquilo? Está atirando, né? Está atirando, ó, está praticando a infração, né? Em tese, ali ele vai, a prisão, né? Pode ser um homicídio tentado como consumado. Por quê, professor? Porque se ele estava atirando, a vítima não veio a óbito, perceba bem, eu tenho um homicídio tentado. Se a vítima, né, ali na lavratura do flagrante, chega a informação do delegado assim, olha, morreu. Aí o delegado vai lavrar o flagrante, né, por homicídio consumado. E aí o delegado vai analisar se há ali uma situação de qualificadora para lavrar o flagrante, indiciando, né, o agente na figura típica do homicídio, não é isso? E aí com uma roupagem qualificada, dependendo da qualificadora que o delegado entender que se encaixa no momento. Perceba bem, então, e agora a gente entra na pedra de toque. A pedra de toque, perceba, é trabalhada no sentido de que, será que é possível, durante a perseguição, a entrada de policiais no interior de uma residência em que o agente tem entrado, ou até mesmo na própria residência dele, depois desse desenho, né, depois dessa revisão que a gente fez, que você já tem tudo que eu falei no Zuckerberg, por isso que eu não entrei em detalhes aqui, não é isso? Será que pode, sim ou não? O cara acabou de praticar o crime, né? Entrou na residência. Será que os policiais podem entrar? Sim ou não? Sim ou não? Veja que apareceu uma questão dessa do CESP na prova da Polícia Militar do Distrito Federal de 2009. Na prova da Polícia Militar do Distrito Federal em 2009. Então, veja que o agente ele tinha acabado de cometer um delito e ele se evadiu. E a polícia saiu em perseguição, perceba bem. E ele entrou na residência. Será que se os policiais entrarem nessa residência, será que configura abuso de autoridade? Sim ou não? Eis
a pergunta. Bem, pessoal, em relação a esse flagrante em que há perseguição, que eu vou chamar de flagrante impróprio, que eu vou chamar de flagrante imperfeito, que eu vou chamar de flagrante irreal, perceba bem, que eu vou chamar de quase flagrante, perceba, você tem que ter conhecimento das duas correntes doutrinárias. Duas correntes doutrinárias. Então, eu agora estou falando do flagrante real, não é isso? Do flagrante impróprio, bacana, tranquilo, do flagrante imperfeito, também chamado aí de quase flagrante, lá do inciso 2. Legal? Do inciso 3. Inciso 2 é o flagrante próprio na modalidade, né? Acabou de cometer o delito. Estou falando do inciso 3, né? Inciso 1 e o 2 é o flagrante próprio. Beleza? 1 e 2, flagrante próprio, também chamado de flagrante perfeito, flagrante real, não é isso? Flagrante propriamente dito. Perceba bem, inciso 1 e 2, flagrante próprio. Eu agora estou trabalhando com uma pedra de toque, que é o flagrante impróprio. Quase flagrante, flagrante imperfeito, não é isso? Bacana? Tá. Flagrante real. Será que pode entrar na residência quando dá perseguição? Perceba bem. Veja que a Constituição Federal, lá no artigo 5º, né? Essa é minha Constituição pesada, aqui no meu vadimeco, jogando muito duro, vadimeco, pesadão. A Constituição Federal, lá no artigo 5º, inciso 11, diz o seguinte, a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia por determinação judicial. Então, lá na questão quando você trabalha com o artigo 5º, né, inciso 11, perceba bem, artigo 5º, inciso 11, veja que a Constituição permite, né, a entrada na residência quando apresentada uma situação flagrancial. Perceba bem que a Constituição Federal, ela não faz diferença em relação às modalidades de flagrante. Ela não fala o seguinte, vai poder entrar na casa só na situação de flagrante próprio. Ela não diz, vai poder entrar na casa só na situação de flagrante impróprio. Também não fala. Vai poder entrar na casa só na situação do flagrante presumido, ficto ou assimilado. Também não fala. Ela fala, Constituição diferencia as modalidades de flagrante que vai ser possível a entrada na casa. Coloca aí. Sim ou não? Não. Então, para uma corrente majoritária, perceba bem, segura as mensagens agora, né? Para uma corrente majoritária, a qual o prof segue, né? Veja que a Constituição ela não diferencia as modalidades de flagrantes. Veja que qualquer situação flagrancial, né, é prevista lá no artigo 302 do Código de Processo Penal, enseja a legalidade da ação policial. Porque o 302 ele fala em situações de flagrante e a Constituição ela fala flagrante. Se ela fala flagrante, ela fala de modo genérico. Ou seja, a Constituição, perceba bem, ela abarca qualquer modalidade de flagrante, desde que seja flagrante. A Constituição fala flagrante delito. Legal? Bacana? Eu vou chamar sua atenção para você não fazer confusão. Perceba que infração penal é espécie. Infração penal é gênero. Eu tenho duas espécies. Eu tenho crime e delito, né? Eu tenho crime ou delito. Bacana? Eu tenho crime ou delito. E eu tenho a contravenção penal. Quando eu falo flagrante delito, será que esse flagrante delito, já que, professor, peraí, se o nome é crime ou delito, não é isso? E é uma espécie de infração penal, e contravenção é diferente de delito, que é uma outra espécie, quando o 302 fala em flagrante delito, será que ele está se referindo apenas ao crime ou delito?
Ou se refere também à contravenção penal? Será que uma pessoa que está praticando a contravenção penal pode ser presa em flagrante? Ué, mas a lei fala flagrante delito? Será que é possível? Joga aí. Sim ou não? Sim ou não? Fica esperto, né? Veja, a lei fala flagrante delito. Beleza? Eu sei que delito é uma espécie de infração penal. E delito não se confunde com contravenção penal. Mas perceba bem que até mesmo quando eu raciocino com contravenção penal, tá? É possível sim a prisão em flagrante delito, muito embora delito e contravenção sejam coisas diferentes, sejam situações diferentes. Bacana? Tranquilo? Então, delito e contravenção são espécies da infração penal. Mas, veja, quando eu falo flagrante delito, aí também entram as contravenções. Beleza? Tranquilo? Então, a pessoa pode ser presa, assim, flagrante, pela prática de uma contravenção penal. Muito embora a contravenção não seja delito. Entenderam ou não? Então, quando falar flagrante delito, você raciocina também com a contravenção. Deu para entender isso aí? Sim ou não? Sim ou não? Deu para entender, né? É isso aí. Bacana, bacana. Então, na pedra de toque, a gente fez aqui uma revisão, né? Claro, pessoal, eu tenho uma live que eu jogo muito duro com flagrante preparado, esperado, retardado, forjado, flagrante negativo. Eu tenho uma live que eu falo especificamente dessas espécies. Não é o caso hoje, tá? A pedra de toque aqui está no flagrante impróprio hoje. Beleza? Segue lá, busca nas lives lá no canal Alexandre Lino no YouTube, que você vai achar. Professor, não precisa. Por quê? Eu já tenho aqui no meu Zucderno. Você já falou disso. Bacana, tranquilo. Eu sei que você tem no seu Zucderno. Como é que é? Delito é igual a crime. Não, ou contravenção. Não. Delito, né? Delito, né? Quando eu falo delito, ó, similitude, crime. Né? Delito, crime ou delito é a mesma coisa. E contravenção penal é uma outra espécie de infração penal. Crime ou delito são espécie, né? Crime ou delito é espécie de infração penal. A contravenção também é uma espécie de infração penal. Contravenção e delito não são a mesma coisa, beleza? É diferente. Delito é a mesma coisa que crime, beleza? Deu para entender? Isso. Infração penal, gênero. Isso aí. Espécie, crime ou delito e contravenção. Deu para entender aí? Beleza. Isso, crime e delito são sinônimos, isso aí. Isso. Deu para entender. Vem comigo agora que eu tô correndo atrás do agente, ele entrou na casa, tá certo? Perceba bem. Veja que se ele entrou na residência, será que a polícia vai poder entrar na residência? Perceba, a Constituição, falei que a Constituição não diferencia as modalidades de flagrante. Então, pela Constituição Federal, cara entrou, se a Constituição Federal falar flagrante, não é isso? Vai poder sim os policiais entrarem lá naquela residência onde se escondeu aquele que estava se evadindo, que estava em perseguição. Pois bem, essa é a corrente majoritária. Mas existe uma corrente minoritária entendendo que os policiais não podem entrar. Existe uma corrente minoritária entendendo que os policiais não podem entrar. E o pior que eu tenho que falar para vocês é o seguinte: uma questão dessa caiu na prova do CESP em 2009. Polícia Militar do Distrito Federal. Perguntava se os policiais poderiam entrar na residência. E eu tenho que falar para você o seguinte: a época, em 2009, não sei se mudou, pessoal, mas em 2009 o CESP adotou a corrente minoritária. O CESP, em 2009, adotou a corrente minoritária. Isso. Entendendo que os policiais não poderiam entrar na residência. Legal? Bacana? Bem, não basta eu falar que o CESP adotou a corrente minoritária, entendendo que os policiais não podem entrar na residência, sem eu mostrar o fundamento, porque eu jogo muito duro. Legal?
Bacana? Eu mostrei para você o fundamento. Os policiais podem entrar da corrente majoritária prevista lá no inciso 11 do artigo 5º da Constituição Federal. Não mostrei? Sim ou não? Mostrei, né? Legal? Pois bem, se liga no que eu vou falar agora. Você vai pegar seu artigo, você vai pegar seu Código Penal aí, vai pegar seu Código Penal, pega aí agora, pega seu Código Penal e eu vou dar um tempo. Você tem que seguir meu raciocínio, se você quer que eu te ajude. Tem que levantar da cama, tá deitadinha aí, não vou ali não. Porra, me ajuda. Isso. Aí você vai abrir lá no artigo 150. Artigo 150. Abriu no 150. Levanta da cama. Tá frio, professor? Eu sei. Mas eu quero te ajudar. Tô fazendo uma live aqui que eu ainda vou pegar um plantão agora à noite. E antes de sair eu vou te ajudar. Porque pediram para eu repetir essa live, que eu sei que eu já dei essa live falando disso. Uma prova oral para você fechar. Entendeu? Da corrente majoritária e minoritária. Você tá deitado aí, você levantou agora, porque eu tô insistindo. Aí você foi lá, pegou o Código Penal. Tá na sua mão. Agora você tá abrindo. Abriu no 150. Aí você agora vai pegar um chocolate e vai comer. Não, deixa o chocolate aí do lado. Eu sei que você está fazendo isso. Eu te conheço. Aí você agora quer olhar no zap e ver se chegou mensagem. Na hora da pedra de toque, deixa o zap para lá. Depois você vai olhar. Tranquilo? Bacana? Tranquilo. Você está aqui ligado. Você não está olhando a novela e assistindo a live. Você não pode fazer isso. Você está ligado aqui. Agora é pedra de toque. Olha só a pedra de toque. Bacana, eu estou ligado. Vai no artigo 150, parágrafo 3º. Parágrafo 3º. O parágrafo 3º do artigo 150 tipifica o crime de violação do domicílio, concorda comigo? E o parágrafo 3º ele cria as excludentes, ou seja, situações em que não irá configurar o crime de violação de domicílio. Beleza? E o parágrafo 3º fala o seguinte, ó. Não constitui crime a entrada ou permanência em casa alheia ou em suas dependências, perceba, durante o dia, com a observância das formalidades legais para efetuar a prisão ou outra diligência. Veja, quando ele trabalha aqui, ele trabalha com mandado de prisão. Beleza? Aí ele fala durante o dia, ele está falando aquela prisão oriunda de mandado de prisão. Legal? Bacana. Inciso 2 é a pedra de toque que você vai levar para a sua prova para arrebentar na prova oral, uma prova discursiva. É a pedra de toque porque, olha só o que fala o inciso 2. A qualquer dia, a qualquer hora do dia ou da noite, quando algum crime está sendo ali praticado. Joguei duro. Joguei duro. Joga aí, jogou duro agora. Agora tu jogou duro demais. Agora tu jogou duro demais. Joga aí, fala aí. Agora você jogou duro demais. A qualquer dia, a qualquer hora do dia ou da noite, quando um crime está sendo ali praticado, ou na iminência de o ser. Quando um crime está sendo ali praticado, ele está falando o seguinte, ó, é possível a entrada sim, nos casos de flagrante próprio. Joguei duro. Agora foi duro demais na corrente minoritária e você agora sabe o fundamento. Entenderam ou não? Então, veja que ele não falou no caso de perseguição 150. Ele fala, quando o crime está sendo ali praticado. Então, a entrada vai ser possível quando o crime está sendo ali praticado, corrente minoritária, lançando mão do artigo 150, parágrafo 3º, inciso 2. Entenderam ou não? Então, para a corrente minoritária não pode, e o SESP adotou essa corrente. E o SESP adotou essa corrente em 2009, entraram com recurso e o examinador falou, aqui não, mano. 150, parágrafo 3º, inciso 2, dizendo que se na iminência de praticar, né, o cara sacou uma arma, mas está lá dentro da casa, vai começar a atirar, a polícia pode entrar. Ele está atirando dentro da casa, a polícia pode entrar. Mas se ele praticou um fato e correu e entrou na casa, a polícia não pode entrar, porque o 150, parágrafo 3º, inciso 2, fala quando o crime está sendo ali cometido. Beleza? Entendeu? Deu para entender isso aí? Pois bem. Deu para entender sim ou não? Você já viu essa questão do SESP? Já viu essa questão do SESP, da PM, de PMDF? E até hoje você não sabia
Você não sabia por que recorreram e o gabarito continuou lá, né? Não mudaram o gabarito. É isso? Errou, né, mano? Errou, né? Errou. Bacana? Tá. Tá travando ou não? Tá bombando? Tá bombando? Tá. O que eu tenho que falar pra vocês? Já vi, errei. Isso. Joguei duro demais. Fui na pedra de toque. Mostrei pra você. Calma. Vamos ficar calmo agora, né? Vamos ficar calmo pra eu falar como é que você vai trabalhar. Vamos ficar calmo? Vamos ficar calmos. Pessoal, o que acontece? Isso aqui é minoritário, pessoal. Se o policial chega lá na minha delegacia, todo arranhado, todo machucado, doutor, o que aconteceu? Oh, aí cansado. Oh, tá aí o cara aí, mas o que aconteceu? Não, caramba, subtraiu ali o relógio da senhora, saí correndo, ele entrou na casa, entrei pra dentro, tá aqui, tá preso em flagrante. Aí eu vou falar pra ele, policial, você entrou na casa? Sim. Após a perseguição? Sim. Aí o policial vai falar, lá o flagrante lá do impróprio, o flagrante impróprio, né, professor? Também chamado de quase flagrante, flagrante imperfeito, professor, doutor, flagrante imperfeito, ele falando. Eu falar, policial, eu adoto a corrente minoritária do SESP. Nessa situação aí, o cara não poderia ser preso em flagrante. Policial, ele não vai ficar preso. Pô, o cara me mata. Entenderam ou não? Como é que é? Não vai dar nem para fazer o desenho. Senta aí que eu vou desenhar aqui na Constituição. Não vai dar, meu irmão. O cara, para entender isso aí, ele vai ficar, né, pessoal? E pró-societate, né? Então, perceba, é claro que você vai pegar qualquer livro, né? A maioria dos livros do processo penal, nem entra nessa discussão aqui. Fala que pode entrar, entendeu? Eu aqui estou falando para vocês que a majoritária entende que pode entrar. Tá dando para entender que agora eu estou falando que a majoritária entende que pode entrar? Quem vai falar, isso aqui falou que não pode. Não estou falando isso, estou te dando duas correntes. Te dei duas correntes. Dei uma corrente majoritária, fundamentei na Constituição, falei. Isso aí você está respondendo na sua prova, porra. Você está desenhando, né? Aí tem uma situação de perseguição, aí a questão é de perguntar se os policiais podem entrar ou não. Aí você desenha, chama na Constituição, fala que a Constituição fala só flagrante, né? Eis que a Constituição não diferenciou as modalidades de flagrante. Você está desenhando, está falando lá para o examinador, jogando duro com ele, pá. Ponto. Noutro giro, aí você vai demonstrar diferencial, né? Você vai demonstrar que você estuda, que você conhece. No outro giro, corrente minoritária entende que não há possibilidade da entrada na residência. E aí você fundamenta. E a corrente lança a mão do artigo 150, parágrafo 3º, inciso 2, que o inciso 2 é o seguinte, que não constitui violação do domicílio. Olha aí, você não chamando no outro giro. A entrada a qualquer dia, a qualquer hora do dia ou da noite, quando algum crime está sendo ali praticado ou na iminência de o ser. Entenderam ou não? Então fala, olha, a corrente diz que só pode entrar um flagrante próprio. Professor, numa prova objetiva, pessoal, é o que acontece. Eu vejo provas objetivas seguindo a corrente majoritária, no sentido que pode-se entrar na casa. Mas o que eu vou fazer se o SESP adotou em 2009 a corrente minoritária? Eu não posso fazer nada. Possa ser que o SESP já tenha mudado isso. Eu ainda não vi ele repetindo essa questão ainda. Não vi o SESP repetindo essa questão. Beleza? Põe o que no SESP? Pessoal, bem, se o SESP repetir a questão, porque o SESP repete, né? Se ele repetir a questão do mesmo jeitinho que ele repetiu lá na PMDF, se ele repetir, literalmente, que ele repete, aí eu vou colocar que não pode. Por quê? Porra, como é que ele vai ser um gabarito, vai dar um gabarito em 2009, o gabarito foi 1, e agora um gabarito mudando o gabarito, e olha que ele nem fez referência a julgado. Falando segundo STF, segundo, não falou nada disso. Entenderam ou não? Então, vai ser incoerente. Aí eu tenho como recorrer. Beleza? Porque o SESP, o que ele faz? Ele repete questões. Né? Tranquilo? Tranquilo? Tribunais entendem como? Pessoal, eu vejo decisões de tribunais no sentido que pode entrar. Entendeu? Isso aí Agora, eu estou mostrando para vocês posicionamento minoritário, que também existe. Entendeu? Como os tribunais entendem? Eu vejo decisões que podem. Entendeu? Agora, eu estou mostrando para vocês.
Estou fazendo, né? Vou fazer o quê? O CESP quis adotar a corrente minoritária. E a corrente minoritária tem fundamento? Pior que tem. Pior que tem. Professor, mas a Constituição, perceba bem, a Constituição, pode ter outra coisa. A Constituição, né, na hierarquia das leis, né, lá no top, está lá no top da pirâmide, fala flagrante. Eu sei. Mas veja que há um entendimento, né, de que o 150, quando ele fala, ele trata de forma especial, né? Então, é isso. Beleza, pessoal? Como vai... Se a questão aparecer no CESP, aí, meu, o CESP não pode ser contraditório. Citar duas correntes. Na objetiva, citar as duas correntes. Beleza? Isso. Citar as duas correntes. Agora, pega essa questão de 2009... da Polícia Militar do Distrito Federal, tá lá a questão, você vai dar uma olhada na questão. Se o CESP repetir a questão e dar um gabarito diferente, adotando a corrente majoritária, e você colocou com a minoritária, você vai poder recorrer, porque, peraí, como é que a banca, um concurso ela fala uma coisa e agora ela fala outra? De 2009, PMDF 2009. Quem é que já viu essa questão? Quem é que já viu essa questão? Quem é que já viu essa questão? Olha lá, ó. Todo mundo já viu, né? Viu ontem lá. Até hoje você não sabe porque tá errada, né? Acha até que... Isso. Vi isso no mestrado. Ó, aí, ó, o colega viu no mestrado, ó, jogou duro, hein? Repete o quê? A aula não dá. Tem que pegar lá na retransmissão. Porque eu vim num desenho muito grande, eu vim num desenho lá das classificações, né? E aqui hoje é pedra de toque, né? Tá? Tá. Deu para entender, pessoal? Eu tenho questão do CESP entendendo que não pode entrar. CESP se filiando à corrente minoritária. É isso que eu quero falar para vocês. Que o delegado... Peraí. Ah, tá. Ela está falando a questão da requisição. O CESP também tem esse entendimento, né, na questão do CESP, entendendo que o delegado é obrigado a atender requisição. Aí você vai ler na doutrina que se for uma requisição de fato, é notório que o fato é prescrito, perceba. O delegado pode deixar de atender requisição e mandar um ofício lá na Procuradoria de Justiça, um procurador de Justiça, dizendo lá o motivo pelo qual ele deixou de instaurar um inquérito, que o fato é atípico, fato prescrito, né? Veja que a doutrina fala isso, mas o CESP diz que o delegado tem que atender requisições do Ministério Público. Beleza, então o CESP é um CESP. Bacana. Eu errei porque é uma aula aí de um curso. O delegado disse que não, aí não. Tem que ver, né? A doutrina fala que o delegado ele pode deixar, se o fato for prescrito, ou não, se é um absurdo jurídico. Mas o CESP entende que o delegado tem que atender requisição. Beleza? Legal. Onde é que você dá aula presencial? Pessoal, atualmente eu estou fazendo alguns aulões aqui em Brasília. Pessoal de Brasília, nosso aulão, sábado, sem ser esse sábado outro. É dia 15? Dia 15, sem ser esse sábado outro, me ajuda aí. Me ajuda aí, sem ser esse sábado outro. É dia 15 ou dia 16? Agora não. Eu acho que é dia 15, né? Dia 15. Dia 16. Bacana, 16. Sábado 16, nosso aulão em exercícios de parte geral. Nosso aulão em exercício de parte geral. Eu separei diversos casos concretos com questões de erro de tipo. E eu gosto, né, dessas questões trabalhando o erro de tipo. Lá das excludentes. A gente vai princípios, né? Aplicação da lei penal. A gente vai fazer um trabalho muito bacana, né? Trabalho com tempo, tranquilo, né? Em cima das questões. A gente vai trabalhando ali, eu vou dando os toques. Olha, se liga aqui e tal. Essa aula vai ser top, né? Lá no Cópia Café, na quadra 702/703, na Asa Norte, ordem de chegada, do jeito que eu sempre faço aqui. Vocês já sabem como é que é o esquema. BH já está, me parece, confirmado em BH, aulão 13 de agosto. 13 de agosto vai ser um aulão de penal, para esse penal de ação extravagante em exercícios, né? A gente vai resolver os exercícios.
vai ficar bacana. Então, pediram até para mandar os exercícios antes, o aluno está resolvendo, mas eu não faço isso, né? Não faço isso porque é o seguinte, o aluno vai ganhar o material no dia. Eu não vou entregar para ninguém exercício antes, eu nunca fiz isso aqui em Brasília, não é agora que a gente está dando aula fora que eu vou fazer, né? O aluno vai receber o material antes, como o pessoal do Rio recebeu o material no dia, foi tudo tranquilo. Me causou um pouco, fiquei um pouco chateado. Isso aí eu não queria nem falar, mas vou acabar falando. Me parece que por eu não querer entregar esse material antes, né? Aí uma aluna chegou e postou num grupo, né? Dizendo que o Ozuki só pensa em dinheiro. Olha só, né? Eu fiquei chateado, fiquei triste porque pensa em dinheiro, não é bem isso. Eu estou aqui desde janeiro fazendo um trabalho totalmente gratuito, e veja que é um trabalho pesado, um trabalho de pesquisa de jurisprudência, eu pago a internet, né, eu pago a internet para isso. Então, veja, né, você tem aí o Zukiderno, que, porra, você ia fazer 500 cursos, você não ia ter a informação que você tem aí no Zukiderno. Então, informações aqui do que eu estudo, do que eu passo para vocês. Nada, quando eu falo para vocês, ó, aqui, dá uma olhadinha aqui, ó, tá vendo? Tá vendo isso aí? Ó, isso aí é a mesa aqui, eu lanço tudo aqui, isso aqui é tudo estudado. Eu não chego aqui para jogar uma coisa, vou falar qualquer coisa só para entrar na live. Não, ó, não precisava nem mostrar, mas tá aí, ó. O material tá tudo aí, né? O material tá aí. A gente joga duro. Então, uma colocação dessa é chata, né? É chata, porque o fato de eu não querer entregar as questões antes é um procedimento meu, só vou entregar no dia. Né? E aí, que o cara pensa só em dinheiro. Olha, né? Como é que você vai falar um negócio desse? Se você faz um trabalho aí de meses, um trabalho gratuito. Então, o aluno, às vezes, ele não sabe fazer algumas colocações, porque faz uma colocação dessa, desmotiva o professor. Aí o professor fala o seguinte, cara, porra, vou ficar entrando, deixa eu viver minha vida, e cada um segue a sua, deixa eu parar com esse negócio de periscope, enfim, deixa eu sair das redes, né, deixa eu viver minha vida. Não é isso? Porque, pô, tu tá querendo ajudar, as pessoas falam, tem coragem de fazer uma colocação dessa, e isso me deixou muito chateado. Eu falei, porra, peraí, né, não dá para entender. Enfim, agora, aulão não tem como ser de graça. Como é que eu vou fazer um aulão naquele estilo de Pernambuco, fazer um aulão daquele de graça? Não tem como, né? É complicado. Então a pessoa, que o Zuki pensa de... Não. Colocação infeliz, né? Eu fiquei sabendo, fiquei chateado com isso, eu falei, porra, como assim, né? A gente está aí trabalhando, vem aqui, faz um trabalho gratuito e, né, veja que às vezes pessoas já foram deselegantes comigo aqui na live, eu não bloqueei, falei, não, vamos deixar e tal. Enfim, é complicado. Mas tranquilo, a gente vai continuar aí, né, fazendo esse trabalho, mas eu tenho o meu sistema. Eu não vou fazer meu material, vou entregar antes, eu não faço isso. Por que eu vou fazer isso? Não vou entregar na aula. Isso não quer dizer que o cara só pensa em dinheiro, não tem nada a ver. Vai quem acha que tem que ir. E todas as pessoas que foram nos meus aulões verificaram que o investimento, o retorno é compatível. O retorno é compatível. Verificaram isso em Pernambuco, verificaram no Rio, não é isso? A gente jogou duro lá, veja que a gente não fica preocupado. Olha só, quem foi em Pernambuco sabe disso, né? Chegou lá, viu que, porra, cara, no mínimo ali os caras gastaram mais de 20 mil e foi muito mais que isso. Foi muito mais que isso. Beleza? Foi muito mais que isso. Só para, né? Viagem do professor, enfim. Então, é complicado, as pessoas não conhecem, não sabem, então fica com essa questão aí. Beleza? Mas enfim. Passou, a gente continua aí. Vamos lá. Sou de Pernambuco, valeu. Todo dia vejo o Zuki. Não dá bom, né? Complicado aí, mas deixa rolar. Santa Catarina, deixa eu falar com vocês aqui antes de ir embora. Valeu, Zuki, estamos juntos. Um só não derruba. Isso aí. É complicado, né? Hoje não dá, hoje tem que trabalhar aqui. Pessoal, bacana então, né? Legal, a gente jogou duro aqui. Muito bacana. A gente está saindo agora,
Um beijo aí pro Rio Grande do Sul. Já vi aqui, um beijo aí pro Rio Grande do Sul. Um beijo aí, Bruna. Cris, a Cris tá sempre aqui, rapaz, me acompanhando. A Cris tem um zuquiderno robusto. Vamos lá, Cris. Cris tá. Você mesmo, Cris Mendonça. Só aparece aqui, né? Daqui pra cá, mas eu sei que é você. Vamos lá. Obrigado, sua disponibilidade é incrível, valeu. O concurso para Delta no Pará. Vai ter, né? Vai sair agora a banca. Sou sua fã, valeu. Você é um dos melhores. A gente tenta colaborar, né? Obrigado, mestre. Sempre jogando duro. Valeu, Fortaleza na área. Jogando duro. Valeu. Quanto a... Zuki já disse, 12. Quanto à questão lá de BH, o material que eu usei no Rio, eu vou usar lá em BH. O pessoal do Rio não precisa viajar para BH para fazer o aulão, não. Vocês já fizeram esse aulão. Já tem galera do Rio já querendo viajar para BH, eu já falei. Não precisa. Você vai trabalhar as mesmas questões que a gente já trabalhou no Rio. O pessoal do Rio não é para ir. A não ser que você seja tão fã, que... Caramba, eu quero fazer todas as questões de novo, professor. Aí eu quero lá para BH, fico lá no final de semana, participo da aula de novo. Você que sabe, né? Cada pessoa, mas eu estou respeitando o seu investimento. Não vou falar para você, professor, são as mesmas questões? As mesmas questões que a gente trabalhou lá no Rio. É um material que eu separei, né? E estou levando agora o pessoal de BH. Entenderam? Graças ao Senhor, acertei muitas questões em Pernambuco. Pô, bacana. 583 espectadores, parabéns, valeu. Penal em Foco, né? @ Penal em Foco. Penal em Foco é professor ou Penal em Foco? @ Penal em Foco é professor ou você tem um IG? Que eu já vi esse Penal em Foco, cara. Eu acho que ele tem um IG lá, não é? @ Penal em Foco. Manda mensagem pra gente aí. Se for professor, para eu anunciar aqui pra galera te seguir lá, né? Será onde em BH? No curso Prolabore. No curso Prolabore, as inscrições... Sim, sou professor, sim, e sou policial. Pessoal, vamos seguir então, @ Penal em Foco, né? Vamos seguir aí, @ Penal em Foco. Colega professor aí, jogando duro lá, Aí isso aí, né? Na verdade, a gente troca conhecimento, né, Penal em Foco? Penal em Foco, sabe, a gente que leciona, cada dia a gente aprende um pouquinho, né? Eu aprendo um pouco com ele lá, vou começar a seguir ele lá também. Ele me segue aqui, a gente vai dividindo o conhecimento. Não é isso? Eu ontem estava dando assisti a aula lá do professor Cristiano, lá de BH, um promotor de justiça, muito legal, abordou um tema legal, bacana, já tenho até visto aquele tema, mas ele deu uma roupagem, uma visão diferenciada, foi legal, aprendi também lá na aula, isso é bacana, né? Zuc, eu falei no teu vídeo sobre o concurso de agente no DF nos últimos dias. Zuc, alguém falou? Concurso no DF, pessoal. Cristiano Gonzaga, professor do Supremo, gente boa. A didática boa dele, joga duro, hein? Um abraço aí, o professor Cristiano, joga duro demais. Realmente, né? Passarinho passou e falou DF. Não vou mentir, passarinho passou e falou DF. Há informações, né? No sentido de que há interesse da Polícia Civil do Distrito Federal em se fazer um concurso até o final do ano ou ano que vem para agente de polícia. Realmente, passarinho passou e deu aquela DF. Aí eu falei, mas o quê? Só deu o tchau. Né? No Goiás foi assim, né? Ele passou CESP. Eu falei, vem cá, passarinho, tá de sacanagem. Ele, CESP? Eu falei, não, vou fazer uma live. Faz na live e fala, CESP, deixa na minha conta. Aí eu fui pegar ele lá e voou de novo. Aí eu falei, rapaz, não vou fazer essa live não. Aí daqui a pouco, passarinho passou de novo, CESP? Falei, meu irmão, vou me queimar com o pessoal. Ele, CESP? Falei, não, beleza, faz a live. Eu falei, bum. Aí lancei, né? Aí o pessoal começou a receber algumas críticas, falaram, tem um passarinho de um cara aí que tá louco, não sei o quê. Eu fiquei quieto, falei nada. Eu falei, né, passarinho, agora o pessoal tá me zoando aí, né? Rapaz, quando saiu a banca, meu irmão, quando saiu a banca CESP, a galera, porra, né? Falaram aí, esse passarinho, fala com esse passarinho aí, vai lá, mandaram avisar o passarinho, fala com esse passarinho aí, que esse passarinho tá muito sem saber de nada. É complicado, galera. O quê?
Eu respeito muito o passarinho, meu irmão. O passarinho vai, eu não falo nada. O passarinho pode até errar, mas ele é danado. Quando ele manda assim, bicho. Ele passou essa semana realmente. Ele passou e falou assim: Def. Eu falei: opa, rapaz, será? Ele: Def. Eu falei: olha, realmente, né? Há essa informação aí. Até o final do ano, o ano que vem, concurso de agente DF. Beleza? Tranquilo então, pessoal? Quem sabe de nada é quem está falando mal. Passarinho traz novidades. É isso aí, mas deixa pra lá, já foi, vamos que vamos. Eu não ia falar sobre isso, né? Acabei falando aqui porque é complicado, né? A gente faz um trabalho aqui gratuito, as pessoas não reconhecem, né? Porque daqui a pouco as pessoas acham que você é professor particular, né? Você não está nem na situação de conta da prestação, nem nada. Então tem que incentivar quem quer ajudar. Se a pessoa está te ajudando, você tem que incentivar a pessoa a continuar ajudando. Se você começa a querer, né, tipo, porra, a gente tem nosso salário, a gente não vive pelo menos eu, não vivo de aulões, né? Eu não vivo disso. Tenho um salário, tenho meu trabalho. Eu posso muito bem parar com isso. Beleza? Então é isso. Agora a gente vem para trazer uma coisa legal, né, uma maneira, uma didática nova, faz um trabalho gratuito aqui no Periscope e faz um aulão lá no seu estado, né? A oportunidade que você tem lá de prestigiar o professor, ir lá, não é isso? E veja que o valor que você vai pagar, porque como é que o professor vai para um local, porra, tipo aéreo, hotel, entendeu? As pessoas acham que é isso. Aí acha que você quer, então uma colocação dessa, que é o professor, não, que eu não vou, que isso aí é só pensar em dinheiro. É complicado. Vamos lá, deixa eu ir embora. Vem para São Paulo. Viaja, cansa. Se bem que fosse professor particular, iria adorar. A Cris aí. Fazer encher os balões. 99, deixa esse. É isso aí. Pessoal, então vamos bombar de corações aí, né? Dá uma bombada de corações aí. Obrigado aí, né? Pelo apoio de vocês o que a gente faz é um trabalho legal. Então leva essa informação, tá? Da entrada dos policiais nessas duas correntes doutrinárias, beleza? Legal. Outra informação, né? Aguardo você em BH. Solta o Zuc para encerrar. Rapaz, eu tava procurando aqui, vou ver se eu acho. É isso aí, né? Que eu gosto, né? É isso aí. Então, pessoal, vou falando aqui com vocês até achar aqui uma musiquinha bacana pra gente fechar aqui, né? Que aí eu vou pegar o plantãozinho agora. Vai até as 8 da manhã, né? Mas eu, antes de ir plantão, eu não podia deixar de passar aqui a informação para vocês. Porque parece, né? A gente fala assim, cara, vou falar sobre aquelas duas correntes. Que tem essa questão do CESP aqui, o aluno não está entendendo o motivo pelo qual o CESP considerou essa questão... O CESP considerou essa questão correta, né? No sentido dos policiais não poderem entrar na residência. Então a gente vai fechando aqui, tá certo? Com a musiquinha top, não é isso? Para relaxar, para você ficar muito tranquilo. Jamice manda bem, tá certo? Um abraço aí para vocês. Agora, batidinha. Tá aí a música. Ó o Robson aí. É o som da aprovação. Serrinha, Bahia. Valeu, obrigado, Kitilane. Obrigado pelo carinho. Larissa do RJ, obrigado. Valeu, Cris. Beijo pra você. Cris Mendonça, né? Mandei um beijo pra outra Cris Mendonça. Um beijo pra você também, sempre ligada nas lives. Flávia, um beijo. Um abraço aí, Robson. Cris de Sete Lagoas, né? Rodrigo Borges. Ao Léo. Henrique Pinheiro jogando duro. Henrique tá jogando duro demais. Tá voando alto, que eu tô ligado. Eu conheço vocês todos aí.
Valeu, Anex Barroso. Valeu, valeu. É isso aí. Pensar positivo, né? Resultado vai acontecer. Valeu, Henrique. Obrigado aí pela moral. Vamos jogar duro pro Goiás. Com certeza. Atenção a chegar lá jogando muito duro. Rumo a Delta. Morgan. Não importa o ninho, quando o ovo é de águia. Valeu, galera! Ovo de águia, é isso aí. Cuiabá, né? Parece aí esse concurso, né? Liberar logo isso aí pra gente. Primeiro live, chegou à tarde. Pega na retransmissão. Valeu. Sou Adelante Focado. Ah, joga a nossa hashtag, Zuc Live. Joga a Zuc Live aí pra fechar. Joga a Zuc Live. Aí.